Vamos lá. Dentro da cavidade nasal, eu vou ter as estruturas ósseas e essas estruturas ósseas são recobertas por mucosa. Essa mucosa ela é altamente vascularizada e possui uma grande quantidade de glândulas mucosas e células caliciformes. Glândulas mucosas e células caliciformes produzem muco polissacarídeo, que é o famoso catarro, aquela coisa bem translúcida que sai dos nossos narizes, né? Então, todo mundo conhece, esse é o muco. Esse muco, ele é muito importante porque ele mantém essa cavidade ali nasal úmida e precisa manter para que o ar passe e deslize, porque o ar ele pode gerar um atrito ali e esse atrito ele pode queimar. Não sei quem aqui já teve a observação de perceber a cavidade nasal ressecada e o ar passando e queimando. Então, meio que não é bem um queimar, né? É gerando um atrito. Então, por isso é importante que a cavidade nasal permaneça sempre úmida, umidificada, para que esse ar passe, para que esse ar deslize, para que fique tudo certo lá dentro. Além disso, também essa alta vascularização é que vai permitir o aquecimento do ar. O epitélio como um todo da cavidade nasal é o epitélio respiratório. O epitélio respiratório ele é constituído de células colunares, num epitélio pseudoestratificado, né, porque elas têm ali alturas diferentes. Na ponta ele é ciliado, ou seja, tem projeções de membranas chamadas de cílios que se movimentam e movimentam em direção ao meio externo, né, para fora. E dessa maneira, as partículas que passam ali são aderidas no muco e são movimentadas pelos cílios desse epitélio respiratório. Então, a maior parte ali da cavidade nasal tem o epitélio respiratório como revestimento. Só que aqui, na parte superior, ou seja, no teto da minha cavidade nasal, eu tenho o epitélio olfatório. Esse epitélio olfatório, ele vai ter ali, né, a porção terminal do nervo olfatório, né, da ramificação do nervo olfatório, dos nervos olfatórios, e que passam ali pela placa cribiforme, e essa placa cribiforme permite essa passagem, e é ali que nós vamos ter essa conexão do sistema nervoso e que nós vamos ter a captação do olfato, a captação do cheiro. As partículas que grudam ali, elas são traduzidas em cheiro dentro do nosso sistema nervoso central. Beleza. Então, todo esse revestimento, ele vai acompanhar a estrutura óssea. E lá na placa perpendicular do etimoide e a concha nasal inferior, eles possuem umas projeções para dentro da cavidade. Então, pense que ela fica aqui no meio. Para as suas laterais aqui, elas formam como se fossem ondulações. Essas ondulações, elas são chamadas de conchas nasais. Ela tem esse formato aqui de concha, certo? Então, eu vou ter 3 conchas nasais. Eu tenho a concha nasal superior, eu tenho a concha nasal média e eu tenho a concha nasal inferior. Por entre essas conchas, então, ficam espaços no meio, e esses espaços no meio são chamados de meatos nasais, o que facilita para você gravar. Então, os meatos nasais, eles ficam entre as conchas. Então, eu vou ter aqui o meato nasal inferior, que fica entre a concha nasal inferior e a base da minha cavidade nasal. Eu tenho o meato nasal médio, que fica entre a concha nasal inferior e a concha nasal média. E eu tenho o meato nasal superior, que vai ficar entre a minha concha nasal média e a concha nasal superior. Depois da concha nasal superior, eu também tenho um espaço. E esse espaço é chamado de recesso esfenoetimoidal, porque é o espaço entre esse osso esfenoide, entre o osso etimoide, que forma essa placa, né, que forma essa concha nasal superior, e o esfenoide, que fica superior, formando ali a base da órbita e o teto da minha cavidade nasal. Então, por esses espaços de meatos, é por onde o ar vai passar. Então, eu tenho aqui a abertura do nariz para o meio externo, que é chamado de narina. Logo na primeira entrada, é o vestíbulo do nariz, onde eu vou ter ali pelos, que são chamados de vibristas. Eu tenho vários folículos pilosos e esse pelo geralmente ele é grosso, ele já faz uma filtragem grossa desse ar e logo eu vou ter a cavidade nasal e o ar vai passar por entre os meatos nasais. E na saída aqui eu vou ter essas estruturas chamadas de coanas, que são as aberturas na parte dorsal da cavidade nasal para dentro da faringe. Então eu tenho a entrada do ar pelas narinas, passa no vestíbulo, passa pelos meatos e sai aqui para a faringe pelas coanas, que são essas aberturas dos meatos dentro da faringe. Essa é a estrutura óssea para você compreender então. Aqui, as conchas nasais, você percebe que elas são
essas circunvoluções aqui ósseas. Então, eu tenho essa dilatação óssea para dentro, então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E se você observar aqui num corte, que é um corte frontal ou um corte coronal, você observa que esses ossos fazem essa ondulação. E são essas ondulações aqui que formam as minhas conchas nasais. E aqui no meio, para você perceber, eu tenho essa lâmina perpendicular do etimoide e aqui eu tenho o osso vômer. E nesse centrinho aqui, eu vou ter a concha nasal inferior, que é um osso isolado da minha lâmina perpendicular do etimoide. Então, seguindo aqui, nós vamos ter ainda os seios paranasais. O que são os seios paranasais? Eles são trabéculas, são perfurações de alguns ossos da nossa face que permite ali uma ressonância da nossa voz, permite também um aquecimento maior do ar, uma produção maior de muco ali para haver essa umidificação e também reduz bastante o peso do nosso crânio. Permite que o nosso crânio tenha crescido tanto, mas que ele não adicione tanto